Em uma noite escura, corri completamente sozinho, descalço e desamparado. Adentrei a floresta escura procurando salvar minha vida, mas sabia que seria de certa forma impossível. Não! Não acredito! É uma raiz de árvore! E agora vou cair! Será que eu vou resistir a esta queda? Droga! Já estava muito cansado! Agora não consigo nem mover minha perna. Os inimigos estão à espreita, logo irão me alcançar. Não pode ser! Dane-se! Não posso mais fazer nada! Não! Agora que acabei de ver, todos eles estavam esperando por mim por todo esse tempo. Ei! Olhem para mim, vocês aí em cima! Eu já avistei todos vocês! Eu estive na mão de vocês o tempo todo. Por que insistem em me perseguir? Que merda é essa que não me deixam em paz? Ora, ora, o príncipe teve alguns problemas correndo por 1 hora até chegar aqui? Quase dormimos de tanto esperar e agora acha que vamos deixar você partir? Não pode ser. O que eu vou fazer? São vários e todos eles muito experientes. Não tenho como correr. Vou ter que argumentar. Por quê? Eu até desisti de me inscrever na academia. O que mais vocês querem de mim? Por que ameaçam a minha vida dessa forma? Não seja tão insolente, jovem mestre. Mesmo que tenha desistido ou que não tenha talento para lutar, você sabe que isso não importa muito. Enquanto tiver direito ao trono, isso não vai acabar. Desista. Não tem outra forma. Mesmo que seja um filho de uma plebeia, enquanto também for membro da família real, lhe daremos uma partida indolor. Malditos! Como ousam? Como conseguem me chamar de sangue de plebeu? Não aceito desonrarem a minha mãe. Mesmo que não tenha chance de ter uma partida indolor, mesmo assim, lutarei até o fim. Vejo que você aprendeu a lutar com o guerreiro Zhang. Espera, mas não parece isso. A forma com que ele segura aquela adaga não parece ter tido algum ensinamento. Mesmo assim, ele não pode fugir da linhagem. Mesmo sem habilidades, ele não desistiria até o fim. Vai ser uma caçada divertida. Todos vocês, se preparem. Iremos atacar imediatamente. Vão na frente. Malditos! São vários! E todos eles estão ao redor! Por mais que eu tente, são muito habilidosos. Não irei conseguir. Ah, príncipe. Você pensou mesmo que pudesse ir contra todos nós com uma pequena adaga? Vou provar que esse sim vai ser o seu fim. Não! Não pode ser! E agora? Derrubou minha adaga e sua mão está prestes a segurar meu pescoço. Me levanta para cima como se fosse um verme. Ora, fiquei 1 hora esperando você chegar até aqui e é tudo que você pode fazer para resistir? Não, cuidado, mestre! Aquele pirralho, não pode ser! Isso mesmo! Achou que eu ia simplesmente desistir? Mesmo que eu vá para o inferno, levarei um de vocês comigo! Vocês viram? Aquele pirralho insolente acabou de golpear o mestre! De forma surpreendente! Será que ele sabe alguma coisa? Pronto, agora sim. Depois de golpeá-lo, consegui fazer com que ele largasse meu pescoço. Bem feito! O quê? Como uma pessoa sem habilidades derrotou um dos nossos? Já que não escutou a orientação do líder e foi esperto até mesmo nessa situação, imagine o que aconteceria se esse verme estudasse artes marciais. Mesmo assim, não terei piedade. Mostrarei do que é feito um artista marcial de verdade. Isso, é para você ficar esperto, pirralho. Não deveria ter enfrentado um de nós. É claro. Agora sim é o meu fim. Esse homem me olhando de cima para baixo, dizendo que só pegou leve comigo, e por isso eu aproveitei para pegar um deles de guarda baixa. Não pode ser. Ele vai perfurar minha barriga. É claro, não terei a tal partida indolor. Não, agora que golpeei um deles. Dói muito. Provavelmente não irei resistir. Ainda tenho que suportar esse maldito pisando na minha ferida, falando merda das quais nem consigo ouvir direito. Lamentável. Não posso enganá-los 2 vezes. Pelo menos liquidei um daqueles palhaços. Não pode ser. Quanto mais dói, mais ele aperta, mais pisa na minha ferida. Agora eu sei, não terei uma partida lenta. Será dolorida e sem piedade. Ah, jovem mestre, não gosto da forma que tudo está acontecendo.
Mas já que você atacou um dos nossos, não temos mais escolha. O que é esta luz? E de onde vem? Do que é feita? Parece uma explosão muito grande. Será que é de algum artista marcial do Pico Supremo? A luz é incrível. Simplesmente de tocar um dos nossos fez ele em pedaços. Será que é esse o nível de um artista marcial? Será que depois de atingir o pico máximo é assim que se evolui? Olhem para aquela pessoa com roupas estranhas e agindo diferente. Tá atrás de nós. Olhem na direção em que eu estou apontando. O que é aquilo? Uma pessoa com aura azul? Parece que seu corpo conduz uma espécie de magia. As roupas também são estranhas. De onde ele veio? Quem ele é? Chega! Quem é você? O que faz aqui? Vai ficar calado? Responda alguma coisa! A luz novamente. Tomem cuidado. O intruso manifesta um tipo de arte marcial desconhecido, na qual a luz destrói todos. Não pode ser! Mais de uma habilidade! Não! Como pode? Ele sumiu como se ficasse invisível por um segundo. Não pode! Mais um de nós! O que é essa luz? É esse o poder de um mestre que chegou ao último nível? Mas por que alguém tão forte ajudaria aquele bastardo inútil? Agora não adianta mais. Ele já perdeu muito sangue. É só uma questão de tempo. Mesmo que todos nós não consigamos acabar com a missão, podemos simplesmente recuar e salvar as nossas vidas. Ah! Que beleza! Muito bom ver esses idiotas pagarem! Não sei quem é essa pessoa, mas merecem! Cada um deles merece! Os meus olhos estão ficando pesados. Gostaria de ver mais. Parece que não irei conseguir. Ancestral? Você está de bom humor? Mesmo nos seus últimos momentos consegue sorrir vendo a destruição que causei? Ancestral? Quem é essa pessoa? Do que tá falando? Por que me chama assim? Minha visão tá embaçada. Não consigo ver direito. Meu corpo tá ficando rígido. É sério, eu vou morrer assim? Dessa forma, depois de tudo? Ah, não. Já me acharam. Merda, não tenho mais escolha. Eu pretendia ter ensinado a usar isso, mas vamos ter que improvisar. Vai por mim, você vai conseguir. Vou me apressar, já que você está nas últimas. É uma agulhadinha. É meio vergonhoso quando quem injeta sou eu. Pronto. Ei, senhor ancestral, faça um favor por mim. Viva e deixe minha vida mais fácil, ok? Como esta é a última versão, será fácil usar essa nanomáquina. Boa sorte com isso. O meu tempo aqui já acabou. Poxa, será que estava delirando o tempo todo? Do que essa pessoa estava falando? Será que é assim que a gente reage antes da morte? Número de série 034 45 32 58 93. Ah, o que é isso? Tem uma voz na minha cabeça! Sétima geração de nanomáquinas ativada. Há muito tempo atrás, lutadores Jiang-Hu aprenderam artes marciais para se protegerem dos inimigos. Com o tempo, o método de defesa começou a se tornar uma ferramenta para eliminar contratempos. Ficou mais sofisticado e complexo, com séries de movimentos e técnicas de respiração que usavam energia vital. Eles ensinavam suas artes para as gerações futuras, permitindo que ela evoluísse. Aqueles que a dominaram se tornaram mais fortes do que humanos comuns e começaram a ser chamados de Wulin. Lutadores que queriam ser discípulos Wulins começaram a formar clãs, que se dividiram em forças de justiça ou crueldade. No meio da balança, havia outro grupo que surgiu, criando uma rota totalmente diferente, visando apenas o poder. O mundo os reconheceu como o culto demoníaco. O filho ilegítimo com maior participação no ranking da família era quem tinha o direito ao trono, e esta era a minha história. Depois de toda aquela loucura, com todos os artistas marciais querendo me eliminar e uma pessoa com roupas e comportamento diferente, acordei em minha cama. Mesmo estando assustado e olhando para minha mão já que tinha certeza que havia sido eliminado, eu estava atordoado. Queria apenas saber o que estava acontecendo e o motivo de estar suando tanto. As náuseas também eram constantes e cada vez o meu corpo reagia de uma forma mais estranha. Também tinham marcas esquisitas. Manchas negras começaram a aparecer por toda a parte do meu corpo e o cheiro era horrível. Parecia que o corpo todo estava ficando pegajoso. Sem falar naquela voz chata que insistia em falar comigo. Daquela vez, me chamou de mestre, perguntando se eu já tinha acordado. Eu enlouqueci. Queria saber quem estava falando, mas a voz simplesmente continuava a me chamar de mestre. Quando olhei ao redor, não tinha ninguém. Pensei que poderia ser telepatia, mas era difícil ouvir sobre isso antes.
Mas era diferente, era como se vivesse na minha cabeça, dentro dela. É impossível estar vindo de dentro da minha cabeça. Foi então que aquela tecnologia afirmou estar de fato dentro da minha cabeça. Como era algo difícil de acreditar, fiquei um pouco perturbado, mas a voz continuava dizendo que estava atualizando e conectando aos serviços do meu cérebro. Falava que era a 7ª geração de Nano, um nome que eu não tinha ouvido. Parecia um deus maligno. Agora não restava dúvida, era de fato um deus maligno que estava dentro da minha cabeça. Poderia ser alguém enviado de dentro do culto demoníaco. Foi quando grutei, procurando resposta se aquela coisa na minha cabeça realmente era um deus maligno. Enquanto isso, o único amigo que eu tinha, o guarda Jiang, a pessoa a quem eu devia minha vida, estava do lado de fora tentando conversar com o doutor. Os dois analisavam como foi a tentativa de me eliminar, e mesmo que tivesse ouvido uma onda de extermínio, havia ressentimento para o guarda Jiang, porque o que tinha acontecido foi realmente uma cilada. Até mesmo o médico concordava com o guarda Jiang, dizendo que achava que foi a própria guarda de elite quem havia feito aquela emboscada. Como se tratava de pessoas bem treinadas, era um milagre o príncipe ainda estar vivo. Os dois passaram muito tempo do lado de fora conversando, admirados da forma com que eu saí ileso, apesar de muitas marcas e de ter sido encontrado quase sem vida. A cena que o guarda Jiang viu era algo horrível, que ele tentava relatar para o médico. Contou que quando chegou, o ambiente estava frio e viu vários corpos desmembrados. Todos eram do culto demoníaco, e entre eles, só um parecia estar intacto. Mas o guarda achou estranho, pois nele estava cravada a adaga que eu havia lhe dado, a única pessoa que conseguia eliminar, e justamente o guarda Jiang conseguiu notar. Foi nessa hora que ele escutou alguém respirando. Lá estava eu, não muito longe, em uma poça de sangue. O guarda reconheceu imediatamente e foi ao meu auxílio. Foi nessa hora que o médico perguntou ao guarda se não havia marcas de luta no corpo. O mais estranho é que realmente não havia. Eu fui achado como se estivesse respirando como alguém que só estava tirando um cochilo. No entanto, as roupas certamente mostravam que haviam sido cortadas por uma espada, mas o corpo não tinha nenhum tipo de ferimento. Ainda era um enigma para aqueles dois sobre quem havia me ajudado. Sabiam que não tinha nenhuma chance do líder do culto ter se envolvido na luta. Para os dois, parecia tudo muito confuso e cada vez estava ficando mais intrigante. Foi assim que o médico foi levado até mim. Enquanto isso, dentro do quarto, ainda estava confuso com aquela voz que estava dentro da minha cabeça. Quis saber se havia sido meu salvador. No entanto, a voz falava que se eu estivesse me referindo a quem tivesse me salvado dos inimigos, não era ela. Mas se falasse sobre o modo em que atuou na autocura, aí sim, tinha salvado. No entanto, todas aquelas palavras ditas a mim eram confusas. Nunca tinha ouvido aquele termo autocura na minha vida. Apesar de não estar inserido no mundo dos artistas marciais, conhecia basicamente todas as palavras ditas por eles, e não havia nenhuma assim. Também, o que era bastante confuso era ser chamado de mestre o tempo todo. Foi quando a voz falou que iria procurar palavras adequadas para minha cultura. Falava que não era um deus maligno, no qual eu pensei desde o começo. O tom dela havia mudado. Contou que estava tentando enviar informações básicas, juntamente com o seu manual, para o meu cérebro. Queria saber se eu aceitava. Talvez foi ali que tudo começou, quando eu disse sim. O mundo de possibilidades foi entregue a mim em um piscar de olhos. Era tanta informação que parecia que o meu cérebro iria rachar no meio. No meio de toda aquela agonia, não aguentei e comecei a vomitar. Foi quando a voz falou que aquela era uma reação comum, que eu não deveria me preocupar. Sentir tonturas e náuseas no segundo estágio era normal. Mesmo ouvindo que aqueles sintomas ruins iriam desaparecer, não me acalmava, pois estava muito ruim aquela sensação. No entanto, de repente tive uma dúvida e chamei por ela. Foi quando notei que havia milhares de máquinas no meu corpo e quis saber da Nano se realmente eu estava certo. Ela falou que, especificamente, havia mais de 6 bilhões de nanomáquinas dentro do meu corpo. Foi quando percebi. Não era nenhum humano, nenhum deus. A outra dúvida que tive era se, por acaso, em algum momento quisesse que ela saísse, se sairia. Se eu era livre para decidir querer ou não. Ela foi clara, assim como nas informações que havia me mandado.
Só poderia sair do meu corpo quando eu fosse eliminado por alguém ou partisse de uma forma simples. Bom, se fosse assim, não ia demorar muito, já que meus irmãos estão desesperados para me eliminar, mesmo que eu não seja tão forte nem queira participar da luta pela sucessão. Mas agora, com a Nano no meu corpo, parece que as coisas estão mudando. O estranho é porque, de tantas pessoas, foi acontecer justo comigo. E quando fui fazer a pergunta para Nano de quem havia colocado todas aquelas nanomáquinas no meu corpo, não pude receber a resposta, pois fui interrompido. O guarda Zheng e o médico estavam à minha procura. Bateram na porta. Foi quando me desesperei. Pedi para que Nano ficasse quieta, pois poderiam achar que eu estava louco por estar falando sozinho. Por isso, corri e me deitei, como se estivesse apenas olhando para o teto. O médico olhava. Achava que o meu estado não era tão ruim. Poderia ser uma oportunidade, e quando nem mesmo eu entendi do que ele estava falando, o guarda Zheng parecia ter a mesma dúvida que eu. O médico foi além. Disse que meu corpo havia se livrado de algumas substâncias tóxicas e a minha energia vital tinha sido ativada. Perguntou se eu havia tomado algum tipo de remédio especial. A única coisa que eu pude fazer foi bancar o bobo e perguntar sobre o que eles estavam falando. Mas tudo parecia muito suspeito para o médico, que me olhava de uma forma estranha, perguntando o que poderia ter ocorrido, já que eu tinha um corpo perfeito para as artes marciais, coisa que não era possível antes. Mesmo assim, parecia que as coisas começavam a fazer sentido. Aquelas manchas, os enjoos, eram as impurezas que estavam saindo do meu corpo. Por isso, falei mentalmente com Nano se realmente era isso que estava acontecendo. Primeiramente, de uma forma irritante, ela perguntou se deveria desativar o modo silencioso. Por enquanto que eu não permiti, ela não começou a falar. Para as minhas dúvidas, disse que as nanotecnologias retiraram as impurezas do meu corpo, além de recuperar minhas feridas. Adicionou também músculo, que deveria se ajustar bem ao meu corpo. Inicialmente, era estranho pensar que eu poderia ter um corpo musculoso enquanto era apenas um moleque franzino. Mas, já que a sorte tinha aparecido para mim, e não era nenhum deus maligno, eu poderia aproveitar. Apesar da minha insistência em perguntar se Nano realmente não era um deus maligno, e da persistência dela em dizer que era apenas uma máquina, eu ainda tinha minhas dúvidas.